Filipenses 2, versículo 5 em diante. Estarei lendo, os irmãos nos acompanhem aí. Diz assim o 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, a epígrafe do texto nos fala acerca da alegria de servir a Deus. E o mais interessante é que Paulo toma a figura de Cristo para expressar toda a trajetória já antes planejada por Deus para que se cumprisse na face da terra através do ministério terreno de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade individualista, onde está centralizado a competitividade, e nós descobrimos que nessa sociedade individualista e competitiva, aquele que apresenta o produto melhor, aquele que tem um preço mais acessível, consegue angariar uma quantidade maior de clientes e consegue prosperar no seu comércio. Mas dentro da igreja de Cristo, no seio da noiva do Cordeiro, é bem diferente. Nós entendemos que aquele que se humilha é exaltado. Nós entendemos que aquele que é o menor para Deus é grande. Nós entendemos, queridos, que o próprio Jesus Cristo nos deixou um exemplo de renúncia para alcançarmos a vitória planejada por Deus para cada uma de nossas vidas. Se nós formos ler versículo por versículo, nós vamos ver as qualidades de Jesus Cristo no seu ministério terreno, que serve de exemplo para nós. Veja que no versículo de número 5 diz que de sorte que haja o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Se nós formos procurar sentimentos em Cristo, vamos achar vários, mas um dos maiores sentimentos que Cristo deixou como exemplo para a sua igreja na terra foi o sentimento de amor para com o próximo, para com o ser humano. Algumas pessoas costumam chamar isso de paixão de Cristo, o amor de Deus para conosco, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Versículo
de número 6, está escrito assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, na sua deidade, na sua natureza divina, era o próprio Deus encarnado na terra, mas Jesus nunca se exaltou diante dos seus algozes, dos seus perseguidores, daqueles que faziam de tudo para tentar pegar Jesus em uma falha, em um defeito. Jesus nunca se levantou para tentar abater nenhum deles. Jesus deixou um grande exemplo para mim e para você. Versículo 7 diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Nós estamos vivendo uma época, queridos, em que muitos daqueles que servem a Deus não querem mais ser servo, ou não têm até mesmo a noção de o que é ser servo. Muitos querem ser senhor, mas não querem servir. Muitos querem mandar, mas não querem ser mandado. Muitos querem liderar, mas não querem ser liderados. Houve-se alguns estudiosos ensinando e dizendo que aquele que não se assenta para aprender, não recebe a autoridade para se levantar para ensinar. Mas Jesus nos ensinou, queridos, que o caminho para ser senhor é ser servo, que o caminho para alcançar a glória é passando pela cruz. Ninguém chega até a glória sem antes passar pelo Calvário, sem antes passar pela cruz. Quer ser senhor? Seja servo. Quer ser exaltado? Se humilha. Quer chegar até a glória? Então vai de encontro à cruz do Calvário, porque a cruz é o caminho para chegar até a glória do Deus que nós servimos. Quando nós continuamos lendo os versículos que se seguem, observe o versículo 8, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Uma das piores mortes daquela época. Somente aqueles que eram considerados maldição eram cravados na cruz. Jesus deixou o exemplo de humildade. Jesus deixou o exemplo de obediência. Essas duas qualidades estão inseridas no versículo 8, você pode olhar aí na sua Bíblia. Na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo. Ele poderia rejeitar a cruz, ele poderia negar a cruz, mas dizem os estudiosos que Jesus olhou para mim, olhou para você, pensou na humanidade, na missão que ele tinha para cumprir, designada pelo Pai eterno, de derramar o seu sangue em remissão dos nossos pecados. Alguém precisava morrer para que toda a humanidade fosse salva. E essa responsabilidade pesava sobre os ombros de Jesus Cristo, através da sua missão. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente. A obediência é o caminho traçado por Deus para nós abraçarmos a vitória da parte dele. Quando nós obedecemos, Deus libera a bênção para as nossas vidas. Eu entendo, queridos, que esse capítulo de número 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, esse capítulo fala de renúncia. Esse capítulo fala de alguém que abdicou de todos os seus direitos em prol de uma missão.
E que missão é essa, irmão Raimundo? A salvação da minha alma, da tua alma. E eu quero nesta noite pregar ao meu coração, porque eu preciso desta palavra. E pregar ao teu coração, porque eu sei que você necessita dessa palavra. Eu quero falar acerca de renúncia. O que é renúncia? É você abdicar de um direito que é seu. O que é renúncia? É você, em nome de Jesus Cristo, desistir de abraçar um direito em prol do benefício daqueles que necessitam da tua mão estendida. O que é renúncia? É você recusar um privilégio que é seu. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque Moisés sabia que existia um Deus no meio dos hebreus, que tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Moisés renunciou ao gozo do pecado para, queridos, olhar no futuro e ver que existia algo projetado e planejado por Deus. Quando nós abandonamos algo que nos prende e nos distancia da vontade de Deus, nós estamos renunciando. Quando nós rejeitamos algo que nos dá prazer, para que, ao invés de desfrutarmos daquele prazer, nós nos dedicarmos à vontade de Deus para as nossas vidas, nós estamos renunciando. Quando nós nos descartamos de toda a razão que às vezes enche o meu coração, o seu coração, o nosso coração, para que haja união, nós estamos renunciando. A Bíblia nos diz que depois que Moisés renunciou a ser chamado, ele passou por várias lutas, ele passou por várias provas, mas lá em cima do monte Deus apareceu para Moisés. E a Bíblia diz que numa sarça ardente, Deus falou de maneira poderosa com Moisés e disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. Ali estava Deus cumprindo, aleluia, a chamada dele na vida de Moisés. E o interessante, queridos, é que no diálogo de Deus com Moisés, Moisés diz: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ou seja, Moisés estava dizendo: manda outro em meu lugar. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós abrimos a boca e dizemos que não temos capacidade, que não haveremos de suportar, mas eu entendo que se descobre a verdadeira chamada de Deus, se Deus te chamou mesmo, é no momento da crise, é no momento da tribulação, é no momento da prova, é no momento da tua luta, porque quando tudo está gostoso, quando todos estão te abraçando, quando todo mundo está te amando, quando todos estão te elogiando, quando todo mundo está sorrindo para você, aí é maravilhoso. Mas quando se levanta a luta, a prova, a crise, é nesse momento que a presença, que o poder e que a autoridade de Deus se manifesta na tua vida. Profetizar em tempo de bonança é gostoso. Profetizar em tempo de vitória é gostoso. Mas nos últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja na face da terra, Deus quer levantar você que está aqui nessa noite, você que veio ouvir a palavra. Deus quer te levantar para profetizar em tempo de seca,
profetizar para vale de osso seco. Deus quer te usar para profetizar, e Ele, através do seu Espírito, pela palavra que sair da sua boca, fazer um rebuliço, e pessoas que estão mortas espiritualmente ressuscitarem através da palavra que sair da sua boca. Você não pode imaginar o tamanho da responsabilidade que Deus coloca nos seus ombros. O Espírito de Deus está dizendo assim para você: é você que vai profetizar para o vale de ossos secos, e eu vou promover a restauração, eu vou promover a renovação. Deus disse assim para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava dizendo em outras palavras para Abraão: Abraão, renuncia tudo a isso que está te prendendo, para que eu manifeste a plenitude do meu Espírito na tua vida e cumpra a minha promessa, porque de ti eu farei uma grande nação. Deus está dizendo que através da sua vida, Ele pode promover a multiplicação. Foi isso que Deus fez através da semente de Abraão. E a Bíblia nos diz, queridos, que Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Parece um paradoxo. Deus chama alguém, envia alguém, mas não diz para esse alguém aonde era a terra. Você já parou para imaginar Deus te chamando, te colocando em uma posição, mandando, enviando você, mas às vezes você não sabe qual é a estratégia, de que maneira você vai agir, de que maneira você vai trabalhar, quais as ferramentas que você vai utilizar. Mas maior do que todas as estratégias, maior do que todas as ferramentas, é o Deus que te chamou para esta obra. Por isso receba fé nessa noite, irmã Viviane, receba fé, irmão Tiago, receba fé, irmão Jameson, receba fé, irmão Alexandre, receba fé, irmã Nedinha, irmão Ezequiel, receba fé em nome de Jesus Cristo, do Deus que te chamou. O problema é que nós nos diminuímos muito e ficamos recuando, nos escondendo, e Deus quer entregar em nossas mãos algo valioso. Deus quer fazer de nossas vidas um instrumento poderoso nas mãos dEle. Quando nós nos desprendemos, quando nós renunciamos tudo aquilo que impede a plenitude de Deus em nossas vidas, o Espírito de Deus se apossa de nós e nos usa de maneira poderosa. O problema da igreja dos últimos dias é que nós depositamos muito a nossa fé em terceiros e esquecemos que existe um potencial dentro de nós, e que se nós acreditarmos e deixarmos o Espírito de Deus desenvolver esse potencial que existe em nós, nós receberemos de Deus força espiritual para prosseguir, para ir muito mais além. Mas às vezes vem as críticas, mas às vezes vem a perseguição, mas às vezes vem o levante, mas às vezes vem a própria oposição, mas às vezes vem os falsos amigos, mas às vezes vem tudo quanto é coisa ruim para nos abater, para nos entristecer, para nos frear, para parar você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Mas o Espírito de Deus te trouxe para te dizer que existe
uma dinamite espiritual dentro de você, o dinamis ou dunamis do Espírito está dentro de você. Lembra quando Paulo disse ao jovem Timóteo, por cujo motivo eu te desperto, eu te exorto, que desperte o dom de Deus que existe em ti. Paulo estava dizendo assim para Timóteo, jovem, dentro de você existe uma fogueira, só que essa fogueira precisa ser acesa, precisa ser incendiada pelo fogo da presença, da unção do Espírito de Deus na tua vida. A visão que Paulo tinha era uma visão mais panorâmica, era uma visão mais periférica. Paulo conseguia enxergar a chamada de Deus na vida daquele jovem. E o Espírito de Deus usava Paulo para incentivar Timóteo, para motivar Timóteo, para entusiasmar Timóteo. E ele estava dizendo assim, em outras palavras, levanta, rapaz, eu te escolhi, vá em frente, louva o meu nome, prega a minha palavra, deixa Deus te usar, não te preocupa com as perseguições, adora o nome do Senhor, porque no tempo certo as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Amém, irmãos? Amém? Renúncia. Eu estou falando sobre renúncia. Eu estava pregando aqui no domingo, eu estava falando que nós deixamos de ser protestantes. E quando nós deixamos de ser protestantes, muitas coisas mudaram. E nós deixamos de pregar o Jesus que faz e passamos a pregar o Jesus que fazia. Mas a Bíblia diz que se nós crermos, nós realizaremos obras maiores do que essas que estão inseridas na Bíblia. O problema é que nós, às vezes, recuamos diante daquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão. Mas a palavra de Deus para mim e para você é que não depende dos céus para que se cumpra na tua vida. É que não depende dos homens para que se cumpra na sua vida. Mas que depende tão somente de uma atitude sua. Uma atitude sua pode mudar o quadro da história. A Bíblia diz em Atos 14, versículo 10 e diante, que Paulo estava ali, mas Barnabé pregando e de repente curaram um homem aleijado. E quando aquelas pessoas que estavam ali observaram e viram Paulo e Barnabé realizar aquele milagre, se bem que nós sabemos que foi Deus que fez o milagre, eles pegaram ali a Paulo e a Barnabé e começaram a idolatrar Paulo. E chamavam ali a Barnabé de Júpiter. E chamavam a Paulo de Mercúrio, capítulo 14 de Atos. E queriam idolatrar, dizendo, os deuses se manifestaram, estão entre nós. O problema de muitos, queridos, é que a glória que é pertencente a Deus, que precisa ser debitada na conta celestial, às vezes nós abraçamos ela. Mas Paulo e Barnabé deixou um exemplo para nós. Eles recusaram e disseram, nós somos homens, igual a qualquer um de vocês. E quando Paulo e Barnabé tomam essa atitude, ele deixa uma lição para mim e para você, de renúncia à glória humana que passa, da vaidade passageira que é soprada pelo vento e logo desaparece. Quando nós descemos na presença de Deus,
Deus aparece nas nossas vidas. Quando nós nos humilhamos na presença desse Deus, Ele nos exalta na face da terra. Às vezes você está aqui nessa noite, eu não conheço a sua história, a sua vida. Os irmãos que estão aqui hoje, eu não conheço a história, o legado de nenhum de vocês. Mas Deus conhece e sabe tudo o que você passou durante toda a sua trajetória. Tudo que você passou até a data de hoje, para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra hoje, para você estar na presença de Deus hoje, para você ainda estar servindo a Deus hoje. Deus sabe, você sabe, e aqueles que acompanharam a sua trajetória sabem. Aí se levanta alguém para tentar abater você. Se levanta alguém para tentar manchar a sua imagem. Se levanta alguém para tentar denegrir a sua personalidade. O que às vezes essa pessoa não tem conhecimento é da tua história. O que você já viveu. Eu estou aqui pregando, irmã Viviane, mas eu não sei quantos a senhora já sofreu para estar até hoje aqui. Os irmãos que estão aí no fundo, eu não sei quanto vocês sofreram. Quantas calúnias vocês já sofreram. Quantas perseguições vocês já sofreram. Mas vocês estão aqui hoje firmes na presença de Deus. Significa que vocês têm história, irmãos. Significa que vocês não caíram de paraquedas aonde vocês estão. Foram muitas as lutas para vocês chegarem até aí, até onde vocês chegaram. Parentes, amigos mais chegados, irmãos mais próximos, sabem da história de cada um de vocês. Eu não sei, eu não conheço, mas o Deus que você serve sabe quantas coisas você teve que renunciar para conseguir se manter firme, para conseguir se manter forte, às vezes cambaleando, às vezes se levantando, às vezes tropeçando, mas firme na presença desse Deus. Lembra quando Jesus chegou diante daquele jovem rico? E chegou para aquele rapaz e disse para ele: vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Essa palavra entristeceu o coração daquele rapaz, porque aquele rapaz estava apegado aos bens materiais, à avareza, à ambição. Mas eu entendo, queridos, que não adianta eu, você, nós, conhecermos a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, se nós não renunciarmos a tudo que impede, que nos prende, para servirmos a este Deus, a este Jesus, em espírito e em verdade. Nós precisamos fazer uma autoanálise do que é que está nos impedindo, do que é que está servindo de embaraço, do que é que está nos atrapalhando, do que é que está servindo de empecilho, de barreira, para que eu, para que você, para que nós possamos prosseguir firmes, prosseguirmos fortes, avante, na presença do nosso Deus. O que eu entendo com essa passagem de Paulo aos Filipenses, eu entendo que Jesus Cristo não se apegou a nenhum tipo de vanglória. Eu entendo que Jesus não se apegou a nenhum tipo de altivez de espírito. Mas Jesus se humilhou e deixou o exemplo para cada um de nós seguirmos esse mesmo exemplo.
Quando você quiser descobrir se alguém é verdadeiramente homem de Deus ou não, é fácil. Se você quiser descobrir se alguém é mulher de Deus ou não, é fácil. A Bíblia diz, queridos, que Deus abate o exaltado, mas que Deus levanta e exalta o humilde. Nós não vamos de maneira nenhuma galgar nem alcançar patamares mais elevados da nossa chamada, se nós não calçarmos as sandálias da humildade. Olha para ele, olha para ela, vê se existe humildade no proceder, no agir, no falar, no tratar. Se você descobrir e ver que tem verdadeiramente humildade, pode abraçar, pode se achegar, pode apoiar, porque verdadeiramente é um homem de Deus, porque verdadeiramente é uma mulher de Deus. A Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 19, que Elias estava ali perto de subir ao céu. E o interessante que Elias subiu ao céu, e às vezes nós pregamos e falamos que Elias subiu ao céu, aleluia, num carro de fogo. Mas se você examinar o contexto, você vai ver que Elias não subiu ao céu em um carro de fogo, mas Elias subiu ao céu em um redemoinho. E a Bíblia diz que antes disso, Eliseu estava lavrando com cerca de 12 juntas de boi. E de repente Eliseu larga tudo aquilo e segue ao profeta Elias. Eu descubro, queridos, que às vezes para nós cumprirmos a vontade de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas. Aí eu encerro essa palavra perguntando a mim, perguntando a você, e fazendo você refletir através dessa palavra. O que é que está impedindo? O que é que está impedindo você avançar? O que é que existe dentro de mim, dentro de você, nas nossas vidas, que estão impedindo o nosso avanço? A Bíblia diz na carta conhecida como Revelação, lá no livro do Apocalipse, que João escreve orientado pelo Cristo glorificado e diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu encerro dizendo que essa busca precisa ser constante na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos buscar mais de Deus. Nós precisamos descer mais na presença de Deus. Porque se nós queremos ver o Espírito de Deus operando de maneira poderosa, se nós queremos ver os milagres acontecendo no meio da igreja, se nós queremos ver cura divina, se nós queremos ver salvação de almas, se nós queremos ver a manifestação da presença de Deus, isso precisa iniciar através de mim. Isso precisa se iniciar através de você. E somente uma renúncia de tudo que impede promoverá essa manifestação espiritual no nosso meio. A partir do momento que você tomar essa atitude de renunciar todo o pecado, de renunciar toda a vanglória, de renunciar toda a egolatria,
de renunciar tudo que impede, toda altivez de espírito, toda prepotência, toda arrogância, todo mal que serve de barreira. Deus haverá de estar nos preenchendo de maneira total para a glória do seu nome. Curve a sua cabeça aí onde você está. Eu quero fazer uma oração pela tua alma, pela tua vida, em nome de Jesus Cristo. Permaneça com a cabeça encurvada. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, aqui estamos na tua presença, meu Deus, reunidos para te servir e te adorar. A tua palavra foi pregada, Senhor. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te apresento cada vida que está aqui. Porque eu sei que existe um potencial, meu Deus, no coração de cada um deles. E que esse potencial pode ser desenvolvido para a glória do teu nome. Deus, que através da vida dessas pessoas que aqui estão, outras pessoas sejam contagiadas pelo poder da tua palavra que sai dos lábios de cada um deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa, Senhor, meu Deus, as tuas servas que aqui estão, os teus servos que aqui estão, Pai. Usa eles como instrumento em tuas mãos, usados de maneira poderosa. Que eles continuem, Senhor, meu Deus, na tua presença, entendendo que tu és, Senhor, grande e poderoso na vida de cada um deles. E que as palavras que saem dos lábios das tuas servas e dos teus servos, ó Pai, possam, Senhor, atingir os corações dos ouvintes e daqueles, Senhor, que estarão próximos e que sejam abençoados através da vida das tuas servas e dos teus servos. Que elas sejam vasos de Deus usado de maneira poderosa nas tuas mãos. Senhor, usa cada um deles, fala através da vida de cada um deles, que eles possam promover esse despertamento espiritual que tanto esperamos, que eles possam, Senhor, ser promotores desse avivamento que tanto buscamos, que tanto oramos, que tanto desejamos. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, essa palavra de hoje fique plantada em cada um dos corações dos que estão aqui. E que eles possam, Senhor, meu Deus, propagar, Senhor. Que eles possam multiplicar, Senhor, essa palavra. E que o teu nome seja exaltado. E nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus Cristo.